Nesse momento, que você tem ficado em casa? Você tem aproveitado o tempo? Está procurando crescer, se qualificar, aprender, investir? Ou estar apenas no ócio, aproveitando a preguiça, curtindo a preguiça? Lembre-se, preguiça é pecado. Provérbios capítulo 20, verso 4 diz: o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega ou no tempo da colheita procura, mas nada encontra. A situação do preguiçoso diante do inverno que não lavra é contrastada no tempo da colheita, ou seja, ele não vai colher. Lavrar se refere ao trabalho árduo, tanto de abrir ou cortar, revolver a terra. O agricultor palestino tinha de vencer uma série de adversidades, como a estação de chuvas, que se limitava ao período dos meados de outubro a abril, variações na precipitação, a natureza montanhosa e rochosa da maior parte do terreno, tinha que ter cuidado com a seleção de cereais. Ele tinha um trabalho árduo por causa da fertilidade do solo palestino. E a agricultura naquela época do antigo Israel era a espinha dorsal da economia daquele país, daquele povo. Uma vez que não era possível semear sem arar, sem cortar a terra, o agricultor ele esperava o quê? As primeiras chuvas de outono para amolecer a terra. Mas, todavia, o preguiçoso, ele não tem atitude, ele não é diligente, ou seja, diante disso, ele não trabalhava. Na única época que ele deveria arar, ele não trabalhava. Só que parece ironia, parece piada, porque como é o caso do preguiçoso, pois ele observa ociosamente enquanto os outros trabalham, enquanto os outros trabalhadores estão no trabalho pesado, arando os campos, ele está apenas olhando. No entanto, quando chega o período da colheita, o período da cega, ele exige uma safra. O preguiçoso exige uma safra na colheita, mas não há nenhuma, pois ele não trabalhou. Pois a negligência conduz ao prejuízo, da mesma maneira como o pecado conduz à morte. Ao deixar de colher uma safra, o preguiçoso ele se priva de imediato, ou seja, caso sobrasse o primeiro inverno o mantimento, ainda assim não teria sementes suficientes para plantar a safra do próximo ano, ou seja, que iria garantir o sustento da sua família, a continuidade de sua existência. Há muitas pessoas que não aproveitam o tempo para crescer, investir, mas ficam no ócio, na preguiça. E ainda querem exigir as bênçãos de Deus. Aqui nesse Provérbios nós vemos o preguiçoso ficar ocioso, vendo as pessoas trabalharem e ainda exigindo uma parte da colheita, sendo que não havia trabalhado. Isso quem faz é o insensato. E o que nós podemos aprender? Podemos aprender que nesse tempo, talvez que esteja sobrando um tempinho a mais, nós podemos crescer, podemos ler, podemos querer aprender, aprimorar e não ser como esse preguiçoso que colocou a sua própria família em risco de passar fome. Que nesses dias Deus nos ajude a usar o tempo da melhor maneira. Como você tem usado o seu tempo? Está no ócio, apenas curtindo a preguiça? Se sim, é melhor parar e começar a cuidar de si e da sua família. Porque Deus tem te dado forças, possivelmente Deus tem te dado saúdes. Então, vamos ao trabalho. Deus abençoe.